Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Andriele. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Na aula de hoje, então, nós vamos continuar o nosso estudo sobre o conjunto dos números inteiros. Bom, vamos lá então. Aonde vocês podem observar que nós utilizamos então os números inteiros? O que são os números inteiros? São os números que são positivos e negativos, certo? Então, no saldo bancário, por exemplo, menos 25, menos 80, são números inteiros e negativos, como altitude e profundidade, ou seja, abaixo do nível do mar, acima do nível do mar, nas temperaturas usadas nos termômetros, no pagamento das contas. O que nós vimos ainda? Que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, começa lá no menos infinito e vai até o mais infinito, ou seja, tem os números negativos infinito e os números positivos infinitos. Bom, outra coisa, o que a gente viu também? Algumas expressões, além das que a gente viu ali no slide anterior, abaixo de zero, profundidade, débito, saque, antes de Cristo, tudo isso remete a números inteiros negativos. Expressões que remetem a números inteiros positivos, acima do nível do mar, altitude, acima de zero, crédito, depósito, depois do nascimento de Cristo, isso remete a números inteiros positivos, ok? Então, um em oposição ao outro. Bom, outra coisa, o que nós vimos? Que a reta numérica dos números inteiros é formada o quê? Pelos números positivos, que estão à direita do zero, que é a nossa origem, nosso ponto neutro, e os números negativos, que estão à esquerda do zero. O que a gente viu também? Que essa reta ela é sempre crescente. Crescente para onde? Crescente para a direita, certo? Então, vamos observar aqui o seguinte diagrama. Aqui está fazendo muito frio, 5 graus positivos. E aqui está muito pior, 5 graus abaixo do zero. O que nós podemos analisar nesse diálogo? Que nós temos 5 graus positivos e 5 graus negativos. Então, menos 5 e mais 5. Observem o que é aqui, gente. Nós temos os dois números, se nós analisarmos sem considerar o sinal, os dois números são 5. Porém, um positivo e o outro negativo. Então, o que isso significa? Que esses números, na verdade, eles estão à mesma distância do zero, ou seja, 5 unidades. Porém, um para a direita, no caso do positivo, e o outro para a esquerda, do lado negativo. Então, na verdade, esses números são o que nós chamamos de números opostos, números simétricos. Ou seja, eles estão à mesma distância do zero, porém no sentido oposto. Então, o que a gente diz? Aqui nesse exemplo, ó, menos 4 é oposto ao mais 4, ou seja, simétrico. Opostos e simétricos têm o mesmo conceito, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, menos 21. Quem é o oposto do menos 21? Mais 21. Quem é o oposto do mais 7? Menos 7. Quem é o oposto do menos 100? Mais 100. É sempre o número com sinal oposto, porque ele está à mesma distância do zero, só que em lados opostos à reta. Bom, mas o que seria o módulo de um número? Bom, módulo ou valor absoluto, quer dizer a mesma coisa, certo? É a distância que o número está da origem, ou seja, se é distância, nós estamos falando sempre de positivo, porque não existe distância negativa. Então, o que é o módulo? Ele é a distância daquele ponto, daquele número até a origem. A origem é sempre o zero. Então, por exemplo, aqui, ó, o menos 4. Quem vai ser o módulo do menos 4? Vai ser o próprio 4, porque ele está, ó, 1, 2, 3, 4 unidades do zero, 4 unidades positivas. O módulo, ele é sempre representado por essas duas barrinhas verticais. Então, o módulo de zero é zero. O módulo de menos 3 vai ser 3, porque a gente está se referindo à distância. Então, o módulo, ele sempre transforma o número em positivo. Então, por exemplo, o módulo ou valor absoluto de um número negativo é o oposto desse número. Nem a gente tem o exemplo aqui, ó, o módulo de menos 3, que é o oposto de menos 3? 3. Então,
Quando o número for positivo, o módulo desse número é o próprio número, porque como a gente já está falando da distância, a distância também é positiva, não muda nada. Então, por exemplo, ali, ó, mais 2, o módulo de mais 2 vai ser o próprio 2, ok, gente? Então, o módulo é as duas barrinhas verticais e transforma o número negativo em positivo. Bom, e agora, comparando esses números inteiros, como a gente vai saber quem é maior? Como a gente sabe quem é o antecessor e quem é o sucessor? Bom, antecessor remete à ideia de que vem antes, ou seja, uma unidade a menos. Sucessor remete à ideia que vem depois, ou seja, uma unidade a mais. Vamos olhar na reta numérica. Vamos considerar ali o menos 2. Quem é que vem antes do menos 2? Ó, antes do menos 2 vai ser o menos 3, porque ele está antes dele. Quem é que vem depois do menos 2? O menos 1, porque ele está depois. Lembre-se que a reta é sempre crescente para a direita. Então, ó, o antecessor do menos 2 é o menos 3 e o sucessor é o menos 1, como se ele estivesse caminhando daqui para lá, certo? No número positivo já é o básico que vocês já estão acostumados a fazer. Quem é o antecessor do 2? O 1. O sucessor, o 3. Aqui, quando é negativo, ele parece que está invertido, mas na verdade não está invertido. Vocês têm sempre que observar que a reta é crescente para a direita. Seguindo essa ideia, quando a gente compara para saber quem é maior, quem é menor, a regra básica, gente, quem está sempre à direita é sempre maior. Outras considerações que a gente pode fazer, ó. Entre dois números inteiros negativos, o maior é aquele que está mais próximo do zero, ou seja, mais à direita. Por exemplo, menos 5 vai ser maior, a boquinha aberta para o lado do maior, o jacaré quer comer o maior, então o maior vai ser o menos 5, é maior que menos 15, menos 10 é maior que menos 100. Por quê? Porque o menos 10 está bem mais próximo do zero do que o menos 100. Agora, entre dois números inteiros positivos, é o contrário, o maior é quem está mais longe do zero, ou seja, mais à direita da reta. E qualquer número inteiro positivo é maior do que zero, óbvio que vai estar mais à direita. Qualquer número inteiro positivo é maior que qualquer negativo, porque os positivos estão sempre à direita. E qualquer negativo vai ser sempre menor do que o zero, porque ele está sempre à esquerda do zero, ok? Seguimos então. Vamos para um exemplo. Para um trabalho de intercâmbio entre 5 estudantes, foram registradas temperaturas médias em um mesmo dia nas cidades em que vivem esses estudantes. Então, um vive no Brasil, outro na Itália, outro no Canadá e outro na Rússia. De acordo com a tabela, a cidade que apresentou a menor temperatura, gente, menor temperatura. Quem é que está mais longe do zero aqui para a esquerda? Vai ser o menos 43. Então, é o estudante que vive na Rússia, porque o menos 43 está mais longe do zero à esquerda. Então, ele vai ser o menor número de todos. Agora, o gráfico mostra os lucros e prejuízos em cada setor da empresa de seu Marcos. Quais setor obtiveram prejuízo? Prejuízo remete à ideia de abaixo de zero, a números negativos. Qual, olhando o gráfico aqui, ó, quem é que está abaixo do zero? A confecção e os eletrodomésticos, ó, estão abaixo do eixo do zero. Um lá no menos 200 e outro lá no menos 100. Então, a alternativa correta vai ser a letra D. O quadro mostra o saldo de gols de 7 equipes que disputaram o campeonato de futebol na escola de Pedro. Ordene as equipes em ordem crescente de acordo com o saldo de gol de cada uma. Bom, nós vamos ter que analisar o saldo de gols, então vamos lá. Olha só, vamos começar a ordem crescente do menor para o maior. Então, vamos analisar. Qual é o menor número aqui que está mais distante do zero? Vai ser o menos 9, depois o menos 7, depois o menos 5, menos 3, 0, 2 e 4. Então, ali, ó, equipe D, F, G, C, A, B e E. A equipe que teve o melhor saldo de gols, então, foi a equipe E. Gente, observe, ó, do menor para o maior, começou lá no negativo e terminou no positivo. Ok, gente? Por hoje é só. Estudem, revisem
o vídeo, anotem as considerações que vocês acharem mais importantes. No arquivo que eu tô colocando em anexo, tem os exercícios para vocês fazerem baseado no que a gente estudou. Se cuidem, beijos!